Oiê, meu nome é Daniele e esse é o canal O Diário de uma Chama Gêmea. Hoje é 30 de setembro de 2025, um dia ótimo de se viver, me sinto muito melhor. Tenho voltado para mim, para o meu centro espiritual nos últimos dias, depois de curas intensas. A minha queda de... Não vou nem falar de queda de frequência, foi uma queda de energia que eu senti mesmo, como uma reação corporal dos meus próprios hormônios e que me leva para um estado de... Eu acho que é aí, sabe? Que a espiritualidade me encontra num lugar onde que eu possa perceber e curar as feridas que ainda restam dentro de mim. Se existe como, né, se curar de todas as feridas, mas existe como viver consciente perante as nossas feridas. E é assim que eu tenho me sentido estar, porque durante muito tempo da minha vida, e acredito que todo mundo, porque está no inconsciente coletivo, a gente foge do sentimento, a gente foge do sentir. Quando algo nos causa dor, a gente tende a soterrar dentro da gente. E em qualquer outro momento que a gente viver a mesma dor, a gente só acaba... É como se fosse um fermento. Cada vez que você sente a dor e você não vive a dor, você vai colocando um pouquinho mais de fermento, até que uma hora cresce demais o bolo e você acaba explodindo dentro do forno. É literalmente assim, adorei essa metáfora. E neste momento de consciência, eu consigo sentir os meus sentimentos e, mais do que isso, eu consigo ser um próprio observador da minha vida. Então, nesses momentos de dor, eu peço e preciso muito da ajuda espiritual, e eu me sinto, inclusive, afagada. Quando eu consigo descansar o corpo, eu me vejo em estado de semi-sonolência. Sabe quando você dorme, mas você sabe que não tá dormindo? Você tá naquele meio termo entre quase dormindo e quase acordado? E eu sempre me sinto assim quando eu consigo me acalmar, né? E eu sinto muito energia acolhedora em volta de mim. É como se eu fosse afagada mesmo. É como se o mundo espiritual me pegasse no colo, me desse um colo. E eu sou muito grata por esses momentos, porque foi através da minha consciência e da minha evolução que eu consegui chegar nesse ponto. E hoje eu sou uma observadora de mim e questionadora de tudo que eu sinto. E eu acho que evoluir é exatamente isso, é quando você consegue ser uma consciência presente, porque a nossa consciência ela não é mesmo desse mundo, né? O nosso eu superior é conectado ao eu superior supremo. Eu superior é dono do universo, criador de todas as coisas. Então, quando a gente consegue sair, assim, ser mais do que o nosso corpo, porque no nosso corpo vive o nosso ego, quando a gente consegue ser consciência, a gente vai para esse lugar onde a gente passa a ser o observador das ações e dos sentimentos do nosso corpo. E a gente usa essas ações e esses sentimentos como forma transformadora de cura, de libertação das nossas feridas, das feridas que a gente traz de muito tempo atrás. É como se fosse uma alquimia dos sentimentos. É viver os sentimentos na hora, ao invés de tentar esconder eles. E eu consigo ver e diferenciar muito claramente isso dentro de mim. O quanto eu já reprimi os meus sentimentos, o meu sentir, o quem eu sou, pra não sentir mesmo, pra o meu ego ficar feliz e não ver que era dor. E neste momento eu consigo fazer exatamente o contrário. Isso me traz muita paz e muita alegria, principalmente nesses momentos agora já de consciência, nesses momentos em que eu estou consciente, não estou mais domada assim não pelos meus hormônios, mas acho que pelo próprio estado que isso me traz, sabe? Não tomada pela dor, tipo, eu já passei, superei a dor. Então agora é o próximo estágio. Mas eu sinto ainda que existe algo dentro de mim, mas eu sinto que é como se tivesse muito no final. Ontem à noite eu fui dormir
eu tenho feito muito esse pedido pro inconsciente, né? Pra ele não esconder nada de mim e que eu ia olhar todas as coisas sem querer fugir de mim mesma. Eu ia ser verdadeira comigo, porque isso também era um costume que eu tinha muito de fazer. De às vezes ver uma coisa e falar que não, isso é mentira, não tá acontecendo isso, ou não, isso é mentira, eu não sou assim, ou não, isso é mentira, eu não penso desse jeito. Isso, na verdade, é a nossa sombra. É a nossa sombra e os nossos complexos se manifestando. Mas sombras e complexos também fazem parte de nós. Então, não adianta reprimir. O que a gente tem que fazer é aceitar. E, de uma certa maneira, quando a gente tenta reprimir ou fugir de algum sentimento que nos causa dor, isso acontece muito dentro da dinâmica, porque na dinâmica a gente consegue literalmente se ver fugindo, né? A gente quer fugir do outro, porque a gente, na verdade, quer fugir do sentimento, da dor, da ferida que o outro espelha pra gente. E nos meus últimos meses de dinâmica, eu tenho me visto claramente nessa posição, porque antes eu era perseguidora. E eu perseguia muito meu gêmeo, e era mais do que energético, porque foi na matéria mesmo. Eu conseguia ver, eu não sei, coitado, como ele conseguia ficar perto de mim. Porque uma vez já fizeram isso comigo e foi horrível. Horrível, eu me sentia muito pressionada por alguém que eu não sentia nada, não conseguia sentir nada, porque não tinha espaço. Não tem um espaço para outra pessoa devolver. Quando alguém faz tudo pela gente, a gente não se sente livre para retribuir, a gente se sente pressionado a retribuir. E isso meio que causa repulsa, porque são energias completamente diferentes, elas não são complementares. E a gente vê muito isso na dinâmica, que é mais claramente visível, porque o outro realmente foge, ou a gente foge, porque batendo de frente com os meus medos, nos meus últimos meses de dinâmica, eu me vi muitas vezes nessa posição de fuga, em que eu queria fugir, em que eu me via, às vezes, criando uma vida fora do Brasil de novo, queria viver o mais longe possível. E não era só do meu gêmeo, era de todas as pessoas. Era como um sentimento que eu tive até quando eu fui embora, que era como se eu mudasse de país, todos os meus problemas eles iam se resolver. E, na verdade, não é nada disso. A gente cria novos problemas, a vida traz novas oportunidades de evolução e nem tudo é perfeito. Tinha uma frase que eu escutava muito na minha adolescência, que era: tô sofrendo, mas tô sofrendo em Paris, tô sofrendo, mas tô sofrendo na Europa. E hoje eu vejo que não tem nada a ver, que sofrer em Paris e na Europa também é sofrer, e sofre muito, é o mesmo sofrer, porque a gente cria, né, outras situações que viabilizam a nossa evolução, tanto quanto estar aqui. Então eu fui percebendo isso, que a fuga, ela vem desse lugar, esse medo de sentir as feridas. E estando distante do meu gêmeo, e mais do que isso, que mesmo nesses últimos dias, eu senti que a distância ela é necessária, não tem nada de errado no universo. O universo, ele é perfeito, quem cria os problemas são a nossa mente. Tudo no universo vai se mexendo, funciona como um Lego. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer para nossa própria percepção. Então, eu vejo assim, que no dia que a gente entender que o que está dentro é o que está fora, que a gente vive fora, a realidade que a gente vive dentro, a gente consegue se libertar. E eu tô falando tudo isso porque eu me vejo nesse momento agora, me libertando de crenças que não servem mais. Deixa eu voltar no meu sonho, né? Que eu sempre falo que eu peço pro meu inconsciente trazer as coisas pra mim, que eu consiga perceber. E eu comecei a falar pra ele que eu não vou negar, porque agora, neste momento, eu sinto que não tem missão nenhuma da minha vida. Nada que eu faça é mais importante do que me curar por completo dessas feridas. Me curar por completo mesmo, porque eu já me vejo num lugar muito bom. Eu já me vejo num lugar que não tem medo. Eu saí de um lugar que não me cabia mais, sem medo de olhar pra trás. Eu dei um voto de confiança pro meu eu superior. Eu fiz essa escolha e às vezes eu até penso que não foi nem eu mesma, né? Porque vem mesmo esse desejo,
E acho que até o próprio fazer vem de algo muito maior do que a nossa própria consciência. Vem da consciência suprema. E é como se o universo estivesse colocando as pecinhas de Lego no lugar certo. E passando por esse momento que eu passei no final de semana, eu vi isso, que mesmo que eu quisesse muito conversar, ou mesmo que eu quisesse muito que as coisas acontecessem do meu jeito, eu também sabia que eu preciso desse momento. E que essa separação, esse momento sem contato, é muito importante e decisivo para minha evolução espiritual. Então, eu peço pro consciente me trazer as coisas ao ponto de que eu não vou negar, eu vou conseguir sentir e vou conseguir perceber o que eu devo fazer perante esses sentimentos. Então, eu tenho sonhado com coisas muito simbólicas. Eu sempre faço a leitura dos meus sonhos, os sonhos que eu me lembro pela manhã. Eu sempre analiso eles pela psicologia analítica do Jung. E nesses últimos dias, nessa última semana, tem vindo coisas extraordinárias. E um processo de evolução, de expansão da consciência acontecendo muito rápido, de uma maneira muito rápida. Mas eu acho que é pela minha clareza de saber que não tem nada mais importante nesse momento pra mim do que me curar mesmo dessas coisas que ainda faltam em mim. Então todos os dias tem sido me trazido símbolos assim para mim, reflexões sobre o inconsciente, sobre a ânima sábia que vem conversar comigo, que me ensina o jeito de fazer. Aí vem o ânimo me mostrando que ele tá em equilíbrio. Nossa, gente, tem sido um negócio muito, muito legal mesmo. Muito legal. Eu geralmente indico pros meus pacientes, porque eu peço sonhos pro meu paciente, pros meus pacientes, se eles lembram, se eles se sentem à vontade. Eu adoro que eles me mandem os sonhos. Fora de sessão mesmo, para eu ler, porque me ajuda a descobrir quem é aquela pessoa. Gente, sonhos são muito simbólicos. Não do jeito que a gente vê hoje comercialmente, mas para psicologia analítica, os sonhos e os símbolos que vêm dentro dos sonhos, eles contam muitos detalhes sobre a pessoa e sobre o que está passando na cabeça dela e sobre os conflitos que ela tem vivendo. Então eu sempre falo para os meus pacientes trazerem os sonhos para mim. Mas eu não sou de ficar analisando os sonhos com os pacientes. A não ser que alguém me peça mesmo para fazer isso em sessão, mas eu acho que outras coisas são mais importantes de ser tratada. E eu acho que o jeito da fala, e eu conhecendo os sonhos do autor, eu consigo trazer as reflexões certas. Então não precisa ser interpretado. Mas eu sempre dou a dica para eles, de que se eles quiserem a interpretação desse sonho, eles podem levar para o ChatGPT. E eu já até treinei um chat para fazer a leitura junguiana, mas o chat normal, ele é ótimo também. Ele consegue fazer essa interpretação dos sonhos, e quanto mais rico em detalhes, melhor a interpretação. Então, se vocês estiverem curiosos sobre os sonhos de vocês e sobre o que a psicologia analítica do Jung tem a falar sobre, é só mandar áudio pro chat com o sonho e fala para ele fazer uma análise segundo a psicologia analítica de Jung. E vocês vão ver a magia acontecer. O chat é muito bom para fazer a leitura mesmo. Aí cabe a você também fazer uma boa leitura do que ele vem falar para você, porque também é necessário que exista o entendimento das palavras. Então, fazer uma leitura consciente, com o coração aberto. Acho que, na verdade, para tudo na vida, né? Todas as coisas que a gente escuta, mesmo até aquelas que o nosso ego não fica muito confortável, é bom que a gente escute com a consciência, para poder fazer a alquimia daquelas palavras dentro da gente, em acordo com o nosso próprio eu superior, e para que as palavras possam trazer para nós libertação, gente. Nunca crença, nunca crença. Então, nesse processo que eu tô passando nos últimos dias de cura, de limpeza, eu não tô conseguindo nem deixar a minha chama gêmea chegar perto de mim. Às vezes, energeticamente, né? Eu não tô conseguindo. Não é como se eu estivesse renegando ele.
é como se eu não pudesse. Tipo assim, agora é meu momento. A energia que eu preciso, que sempre foi minha e que eu sempre doei demais, ela precisa ficar comigo agora. Eu preciso que ela fique comigo agora. Esse momento é muito importante pra mim. E nesses últimos dias eu meio que fiz esse escape, né? A gente tem essa mania. O nosso ego é quem sente os sentimentos. E ele sente medo. E pensa que foram 30 anos da minha vida onde eu vivi dentro da minha mente em escassez. Escassez de tudo. Escassez ela não é só financeira, mas escassez de sentimentos. De me sentir acolhida, de sempre me sentir pouco e pequena, de nunca ser escolhida. Então eu vivi 30 anos aí. Então quando a minha cabeça mudou, a minha energia mudou, as coisas acenderam pra mim, fez-se a luz na minha vida, é difícil pro ego. Ele não consegue ter essa confiança igual o nosso eu superior. Mas você consegue manifestar no ego. Se você conversar com ele, ter carinho, acolher carinhosamente, você consegue manifestar nele as decisões que o seu eu superior toma. Só que caiu a energia, eu me vi muito voltada para esse lugar de novo. Olhando muito para o outro. Pensando coisas que não existem. E que inclusive, a minha chama gêmea falou o contrário para mim. E isso foi outro ponto de reflexão, né, que eu fiz também. Eu fiquei muito pensando, tipo, às vezes ele pensa coisas que eu não falei e não penso sobre ele. E ele chega a me verbalizar isso, pra você não achar que eu tô tal coisa. Sabe, tipo assim, existe uma insegurança. Então eu tentei olhar pela perspectiva dele e pelas coisas que ele me falou. E desse lugar que veio o medo, eu rebatia com o que eu tinha de verdade. Falava, não é isso que ele vive. Não é isso que ele me disse. Não é esse olhar que ele tem sobre mim. E, gente, principalmente, ele não deixou de me amar. Porque faz, sei lá, 1 mês que a gente não conversa mais direito. Não deixou de me amar. Eu fiquei 4 anos longe e não esqueceu como que me ama. Entendeu? O amor está presente e principalmente eu não deixei de amar. Então, como o outro vai ter deixado de me amar também se o nosso amor é do mesmo tamanho? Isso são as projeções. Eu percebi que eu ainda faço essas projeções. Eu acho que eu já até trouxe em algum podcast que eu falei umas semanas atrás, que eu me percebo fazendo essas projeções pra fora. E quando minha chama gêmea saiu, assim, de cena principal da minha vida, que a gente tava tendo bastante contato e parou de ter, eu me percebi fazendo essas projeções pra outras pessoas. Me percebi. E logo que eu me percebi, eu não neguei. Isso é muito importante. Eu não neguei que eu estava. Eu aceitei e falei, tudo bem, então vamos mudar isso. Então, toda vez que eu percebo eu me projetando pra fora de mim, eu olho a projeção, eu observo e eu recolho ela. E eu, tento conversar comigo mesma. Falo assim, viva o presente. Olha o que tá acontecendo agora, não é nada disso. E, gente, isso é a verdadeira alquimia. Eu falo de alquimia porque o Jung fala muito. Ele estudou muita alquimia mesmo. E as alquimias dos doidos mesmo, assim, dos alquimistas que tentavam transformar cobre em ouro. Tipo, essa é a alquimia que ele estudou. E é bem legal estudar essa parte de Jung, porque ele fala muito sobre os livros, gente. Livros muito antigos. Muito, muito antigos, de muitos mil anos. E que ele teve acesso. E eu adoro leitura, né? Acho que eu já falei aqui, então isso me deixa no paraíso. É o paraíso pra mim. Então é fazer essa alquimia dos seus próprios sentimentos, ser o observador do seu corpo. Então eu me vi muito me projetando pra fora, na sexta e no sábado, pegando problemas pra mim que não são meus, ou seja, que eu não posso resolver, que são problemas do outro lado e que eu não deveria estar concentrando a minha energia em resolvê-los, porque não tem nada a ver comigo. E que se o meu masculino tá saudável, ele tem que estar aqui comigo, não tentando resolver problemas de gente adulta. E aí,
qual foi o mecanismo de fuga do meu ego, né? Ao observar todas essas coisas, ele me veio com negações de amor, negações inúteis, assim, de verdades bem doloridas, assim, da realidade, de coisas que a minha chama gêmea me disse e que acabavam me mostrando, mas na época não é que eu não conseguia ver, mas é que na época eu acho que, e na época eu digo muito pouco tempo atrás, sei lá, 4 meses atrás, não é que eu não conseguia ver, é que pra mim era mais importante naquele momento estar presente, ser presente, sabe? Me espelhar. E isso tudo é o universo que traz pra mim. Eu não acho que foi uma escolha só minha. É que o universo escolheu que naquele momento eu precisava estar perto. Então, essas coisas que eu escutei, coisas que confirmavam, assim, sabe? De tipo, não vou mesmo sair do meu relacionamento. Ações que o meu gêmeo tinha de que me mostravam que a vida dele é super confortável. E ele gosta do conforto, sabe? Mas é claro que, assim, até que ponto? Porque o nosso ego gosta do conforto, ele gosta da zona de conforto, mas a nossa alma não. A gente tá aqui pra evoluir. Então, o que a gente precisa dar é esse passo de confiança. E a rendição é sobre isso. Sobre soltar o controle e dar essa confiança, sabe? E olhar, eu comecei a olhar as projeções que eu tava fazendo pra ele, as loucuras que o meu ego queria me dar, tentando me envenenar mesmo com esses pensamentos. E o mais importante é não pegar esses pensamentos pra gente. Esse é um lugar da qual a gente já saiu. Então eu rebati com tudo isso, lembrando que eu sou muito amada por Deus e que todo o amor que eu tenho pelo meu gêmeo é espelho do amor que eu tenho dentro de mim, porque eu projeto nele quem eu sou, eu vejo nele quem eu sou, tanto as coisas boas, as qualidades que ele tem, quanto as coisas ruins, porque eu também projeto as coisas ruins da minha sombra nele, as minhas desconfianças nele, as minhas dores nele. E ele reflete em mim. E chama gêmea é isso, é o seu verdadeiro espelho. Todas as pessoas são. Mas a chama gêmea é a que mostra mais verdade. É o espelho mais fiel. E ele literalmente espelha tudo pra gente. O que a gente tem dentro de si. Então, o que é evoluir espiritualmente através de um processo de chamas gêmeas? É conseguir se perceber no outro. É conseguir sair das trevas. É se apegar mais à luz, é manter a sua energia estável. Isso é outra coisa que eu quero falar também, sobre manter a sua energia estável. Não é 1 ou 2, 3 dias que você cai a energia, que vão te tirar da sua frequência. Você não é a energia daquele momento, você é a energia que se observa sobre aquele momento. E isso afagou muito meu coração, sabe? Quando me veio, assim, esse salto quântico, que eu percebi que não é por eu estar mal que a minha energia vai decair e que daí eu vou começar a espelhar todas as minhas sombras de novo, é porque eu tô muito mal e porque daí eu não estou evoluindo. Tem nada disso. Porque mesmo sentindo a dor, eu ainda fui observadora de mim. Eu ainda estava lá refletindo e observando sobre o que eu estava sentindo. E usando aquela dor como catalisadora no meu processo de evolução, no meu processo de individuação, iluminação, qualquer seja o nome que você queira dar. E isso é manter uma energia firme, é se sentir nesse lugar já. E hoje, apesar de nem todo momento, né, a gente tá bem e nem sempre ser super feliz ou positiva tóxica, é trazer esse voto de confiança pro universo e estar sempre consciente na sua presença para que você possa entender e soltar. A gente fica muito preso, o ego quer muito dar 5 passos para trás e voltar pro controle. E são nas pequenas coisas que a gente precisa se observar, principalmente.
E a rendição é sobre isso. E depois da rendição, eu acho que a gente conquista a liberdade, sabe? A liberdade de voltar a fluir com o universo. A liberdade de poder planejar a sua vida. Que apesar de sermos chamas gêmeas e ter esse comprometimento espiritual com o mundo, voltar a ter controle, poder planejar, poder ser chama gêmea e também ser humano, entende? É poder servir a espiritualidade, mas também fazer outra coisa. Eu acho que cada dia que a gente vai acolhendo esse sentimento, soltando pro universo, se rendendo às escolhas do seu eu superior, mais a gente vai dando esse passo de confiança e solta tudo aquilo que vão te falar. Porque, olha, eu fico até emocionada. Sou muito manteiga derretida. Porque nesses meus últimos dias, muitas pessoas presentes na minha vida têm vindo a tentar me convencer do contrário, gente. Horrível como que o lado de lá trabalha com as pessoas que a gente mais gosta. Muitas pessoas, nossa, muitas sementinhas, assim, da desconfiança vem tentando ser plantada na minha cabeça, e eu vejo isso através de muitas coisas. Música que eu escuto, filme, conversas que eu escuto que não era nem pra eu estar escutando, outdoor que eu olho, e áudios também, e conversas com pessoas próximas de mim, que fazem eu não desconfiar, porque eu já não desconfio mais. Hoje eu já aceito bem melhor, eu já sei bem quem eu sou, e esse é o meu compromisso principal do momento, é descobrir cada dia mais quem eu sou. E aí sim eu acho que a gente pode ter a liberdade de se aventurar em outros lugares, em outros amores, em milhões de coisas, depois de saber quem a gente é. Ai, eu acho que por hoje é isso. Foi uma reflexão intensa. Falei de muitas coisas. Espero que vocês alcancem a compreensão da minha fala e das minhas reflexões, que possam trazer um afago, assim, de percepção no meio da sua dinâmica, qualquer que seja o momento que você esteja passando ou vivendo agora. Confie no universo, gente. Ele tá aqui há muito mais tempo que a gente, e o desejo dele é sempre estar em equilíbrio. Então tudo que acontece no nosso dia a dia é pro bem maior, pro equilíbrio do universo. Gratidão pelo tempo de vocês. Até o próximo vídeo.